Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial híbrida, em homenagem aos mestres e professores de artes marciais no estado de Goiás, proposta pela vereadora Gabriela Rodarte. Para presidir a mesa dessa sessão especial, convidamos a vereadora Gabriela Rodarte. Para compor a mesa, nós convidamos o secretário municipal dos esportes, senhor Álvaro Alexandre Camargo da Silva. O vice-presidente da Federação Goiana de Karatê do Estado de Goiás, FECAEGO, senhor Kemes José Ferreira. O mestre Cid Yoshida. Sensei Renata de Giacomo, representando o esposo, mestre Joseph Guilherme. Mestre Frederico Pimentel. Mestre Ivan Menezes, representando todos os homenageados do dia. O professor Silas Júnior. O professor João Inácio Lacerda. O professor Alexandre Nunes. Sensei Luiz Carlos de Abreu. Sensei Igor Shizawa, representando o pai, mestre Lofei Shizawa. Com a palavra, a presidente da mesa para a declaração de abertura dessa solenidade. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta essa sessão especial em homenagem aos mestres e professores de artes marciais no estado de Goiás. Sejam muito bem-vindos. Teremos agora a execução do hino nacional.
Nesse instante, teremos a apresentação de um vídeo institucional. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Você quer chegar aqui ou você quer seguir o caminho no final das artes marciais, karatê, judô, aikido? Do significa caminho de vida. Aqui a responsabilidade é maior. Aqui é que começa. Isso aqui não é o final, é um princípio. O professor sempre será visto como um tipo de guardião que possui em si algo a ser transmitido. E quanto melhor for o professor, mais inspirará a autoridade por seu conhecimento e a admiração pela maneira de transmitir. Essa figura do admirável mestre sempre será encontrada em todos os diferentes campos de estudo, ciência e técnica. Mas há algo diferente quando, por sua natureza, o saber relaciona-se com a vida do professor, tornando o mestre em uma encarnação daquilo que ensina.
alguns saberes requerem essa dinâmica mais do que outros, como é o caso das artes marciais. Ó, afundo. E daqui, se você quiser sair daqui, essa perna faz isso, esse joelho. Das artes marciais são sempre vistos com muita admiração e respeito. E uma das razões para isso é que o simples motivo de existirem brada aos alunos que são bons os resultados da persistência, da ordem, do dever e da obediência. O mestre é alguém que entendeu o valor desses princípios e dedicou sua vida a ele. Olá, meu nome é Sayuri Nuzuka, sou instrutora de Kendo aqui na Associação Nipo-Brasileira de Goiás. Kendo para mim é uma escolha de vida. Me traz disciplina, me traz sabedoria para enfrentar o dia a dia de trabalho e de estudo. As artes marciais são uma tradicional forma de lutar ou se defender e têm origem principalmente nas culturas japonesa e chinesa. Além disso, todos os diferentes estilos de lutas têm em comum o fato de serem praticadas também como meio de desenvolvimento espiritual através do aprendizado de vários tipos de habilidades, valores e princípios morais, sendo, por isso, parte essencial da formação de uma pessoa completa. A honra, a disciplina e a resiliência são alguns dos principais valores adquiridos pela prática das artes marciais. A honra levará o lutador a agir de maneira virtuosa e corajosa, sendo alguém de conduta aprovada por todos. A disciplina o ensinará a ser fiel a seus compromissos e constante no zelo a eles. A resiliência o fará forte para enfrentar as adversidades, adaptando-se a elas e superando-as, sendo positiva para a sua relação consigo mesmo e com a sociedade. Sem a figura do mestre, seu aprendizado e estabelecimento jamais seria possível. O mestre
É como uma ponte entre os que desejam adentrar ao mundo das artes marciais e os que já o dominaram. Por esse motivo, direcionamos a eles o nosso mais sincero agradecimento por nos guiarem pelo caminho do que é correto e digno, e por abraçarem com amor uma missão tão fascinante. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Provérbios 22, 6. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelas palavras. Eu vou vencer isso daí, sim. Já passei, a pior parte já passou. Se eu te contar depois, no próximo campeonato eu te conto como é que foi a saga. Mas agora é só alegria, tá? Só passar por essa quimioterapia aí vai ficar bom. Tá bom? Fique com Deus. Muito obrigado de coração, meu querido. Só o dia de folga é pescaria. Pescaria. Quer dizer, Nós agradecemos aí a presença do diretor de ensino e capacitação da Guarda Civil Metropolitana, Juliano Fabrício de Barros, que neste ato está representando o comandante da AGCM, Wellington Paranhos. Obrigado pela presença, viu? E, em tempo, nós convidamos para compor a mesa o sensei Akira Ninomiya. Convidamos a vereadora Gabriela Rodaste, autora da proposta de realização dessa sessão especial, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos, mais uma vez sejam muito bem-vindos a essa solenidade, da qual eu acredito que seja da maior responsabilidade da minha vida, porque eu acredito que é a primeira solenidade que eu entrego diplomas àqueles que me ensinaram muita coisa e que fizeram da minha vida algo de muita virtuosidade, resiliência, construção de caráter e fortalecimento também. Acredito que na luta eu aprendi muita coisa. Eu já levei tanto murro na cara, palavras não ofendem, né? E aí, eu gostaria de citar aqueles que estão aqui, não estão sentados na mesa, mas que tenho muita honra de citá-lo, viu? Igual o professor mestre Diego Garcia, da Aliança. Também ao mestre, não vou falar mestre Careca não, como eu aprendi, mas mestre Jonas, que está aqui também, ao Lander, outros atletas que eu conheço há muito tempo. Pessoas também que eu tenho a honra de conhecer hoje aqui nessa entrega de diplomas, em honra ao mérito. Agradecer a todos que estão aqui representando seus familiares, e também ao secretário de esporte, que está aqui conosco, imensa honra, viu, secretário? Deus te abençoe, Álvaro Dias. E também ao meu marido, que me acompanha aqui, primeira vez presencialmente, Israel Soares, seja muito bem-vindo. Platão, um grande filósofo da Grécia Antiga, definiu a educação como a arte de proporcionar ao corpo e à alma toda beleza e perfeição de que estes são capazes.
Os gregos viam a educação como um processo que deve, obrigatoriamente, conduzir à formação integral do homem. Se apenas uma parte evolui enquanto outras regridem ou permanecem do mesmo modo, a prática já não poderá ser chamada educação. Assim, a partir do que Platão definiu, podemos chegar a 3 conclusões. Primeiro, a educação plena deve formar o homem por completo. Segundo, o processo educacional deve tornar o nosso corpo e a nossa alma mais perfeitos e belos. Terceiro, e que há uma dependência e hierarquia entre os campos de estudo, porque nenhum deles, sozinho, será capaz de nos proporcionar esse objetivo de maneira completa. Algumas áreas, como a filosofia, a literatura e a música, conferirão beleza para a nossa alma, mas nada poderão fazer por nossos corpos. Já a prática esportiva, e aqui com certeza inclui as artes marciais, além do aprimoramento do corpo, nos proporciona também, em certa medida, a elevação do espírito. E é aí que está o seu inestimável valor. São João Paulo II afirmou: o esporte contribuiu para o amor à vida, ensina sacrifício, respeito e responsabilidade, levando ao pleno desenvolvimento de cada pessoa humana. Quantos jovens hoje não possuem este amor à vida por falta de sentido ou por tragédias que tenham surgido em suas histórias? Quantos são egoístas e não conhecem o valor do sacrifício, nem valorizam os que sacrificam por eles? Quantos desrespeitosos que despertam nos mais velhos saudades dos tempos de outrora, em que nos dirigimos ao outro considerando sua dignidade? Quantos irresponsáveis que a cada dia prejudicam suas vidas e a sociedade, às vezes de maneira irreversível? Quantos jovens sedentos destes valores que os senhores aqui homenageados e todos os professores de artes marciais de Goiânia aqui representados poderiam lhes oferecer? Mas também, quantas vidas transformadas, quantas histórias vivificadas, quantas famílias restauradas ao longo de toda jornada trilhada até aqui. Não é raro encontrar entre atletas a história de superação, seja de crianças e jovens que vivem grandes dramas em suas famílias, mas encontraram força para enfrentá-los, seja de deficientes que recuperaram a motivação através da vitória sobre suas limitações, seja de jovens de regiões pobres e comunidades que abandonaram a vida do crime ou nem mesmo adentraram nela, graças aos valores que vislumbraram através do esporte, como a honra, a resiliência e o respeito. O Brasil está repleto dessas histórias, e todas elas graças a mestres e professores como vocês, tanto os presentes como os que nos assistem de maneira remota. É graças aos senhores que as artes marciais desempenham atualmente um papel significativo em nossa sociedade, proporcionando a cada vez mais pessoas a autodisciplina, a manutenção da saúde, a estabilidade emocional e a habilidade defensiva. Ao longo da história, as artes marciais acompanharam as tentativas de todos os povos de transformar os instintos agressivos do homem em uma forma organizada, de um ideal de performance, técnica apurada e conduta. E neste aprimoramento pessoal, o mestre sempre será o exemplo. O ideal de seus alunos, ao ver o seu mestre, o aluno admira sua disciplina e dedicação e se motiva pela responsabilidade de tornar-se como ele. É sonhando com o alcance do nível do mestre que o aluno se empenhará por horas e mais horas. E tendo conseguido, lhe será sempre grato, já que sem o mestre a aquisição jamais seria possível. Pois, como dizia Sêneca, ninguém se torna bom por acaso, a virtude requer uma aprendizagem. E o professor, em todo esse processo, terá a mesma satisfação que tem um pintor, quando de uma tela em branco extrai um quadro verdadeiramente artístico, a mesma felicidade que um médico que, ao trabalhar um corpo que esteve doente, percebe novas energias de vida em sua natureza e sabe que a melhora foi obra de suas mãos. Poucas coisas na vida trazem tamanha satisfação. É verdade que a tarefa do mestre possui também os seus percalços,
mas o bem que surge do seu trabalho supera qualquer sofrimento pelo qual passem. E é por essa aceitação do sofrimento em troca de um objetivo maior, por sua vida de doação aos alunos, por todo o bem que oferecem aos indivíduos e à sociedade, que os mestres e professores de artes marciais de Goiânia merecem ser reconhecidos e homenageados. Finalizo pontuando que jamais haverá, por nossa parte, falta de admiração e ao belo trabalho que os senhores desempenham, de hoje até a melhor performance de cada indivíduo que passa por suas mãos. Muitíssimo obrigada. Convidamos o mestre Ivan Menezes para falar em nome dos homenageados. Só um minutinho que eu fui corrigida aqui, viu? Só um minutinho. Perdão, pode continuar, cerimonialista, não faço isso novamente. Sem problema, vereadora. Em tempo, nós queremos agradecer a presença do professor Diego Marques, da Aliança, e também do mestre Venilson Nogueira, o professor Luiz Carlos M. de Abreu, da Federação Goiana de Karatê, Shotokan, Ueshiri Rio. Obrigado pela presença. Nesse instante, nós chamamos o sensei Akira Ninomiya e, na sequência, assistiremos a uma apresentação do grupo Kyoshin Daiko. Boa noite a todos e a todas. Vou pedir licença para retirar a máscara. Gostaria de cumprimentar a ilustríssima senhora vereadora Gabriela Rodache, gratidão pelo convite. E esse cumprimento eu estendo a todos os demais componentes da mesa. Meus cumprimentos a todos os professores, mestres, colegas. Foi com grande satisfação que recebi o convite para hoje trazer algumas palavras, a pedido da vereadora, sobre a contribuição das artes marciais na educação, no desenvolvimento humano. Eu gostaria de começar com uma reflexão. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Anos atrás, eu estava já há alguns anos afastado das artes marciais, em período de faculdade, trabalhando o dia todo, estudando à noite, inclusive aos sábados pela manhã, não podia treinar. E no trabalho, tinha um estagiário, um jovem estagiário, ensino médio, e ele entrava no período vespertino e sempre ia na minha sala vender bombom. E eu sempre, comprava o bombom, conversava um pouco com ele, e tínhamos uma amizade. Um dia, ele chegou e eu percebi que ele estava trêmulo, nitidamente abalado, muito pálido, uma segunda-feira. E eu perguntei o que tinha acontecido com ele. E ele começou a relatar problemas de família, discussões, e falando que chegou a ponto, olha que ponto, querer bater a própria cabeça na parede. Conversei com ele, perguntei se ele tinha algum apoio, algum elemento que poderia auxiliá-lo. Ele não tinha naquele momento. E foi, olha, eu estou com muito pouco tempo, mas se você dispor de algum tempo no final de semana, encontra comigo, vou escolher um local, nós vamos encontrar. Vai com roupa de exercício. E nós fomos ali para aquela parte alta do Serra Dourada, na entrada das bilheterias, e naquele dia eu apresentei para ele as artes marciais. Depois de muitos anos sem treinar. Exercícios físicos, muito trabalho de respiração, e muito kiai, como vocês viram no vídeo,
que é aquele grito que a gente coloca a nossa energia para fora. Treinamos por mais de 1 hora, passei exercícios para ele fazer durante a semana, e falei, no próximo sábado a gente encontra aqui. E assim a gente foi repetindo, 1 mês, 2 meses. E além do treinamento físico, passei a orientar ele na alimentação. Jovem, muito alto, muito magro, inclusive o apelido era Salsicha. Naquela época eu já conhecia a dieta Grace, de jiu-jitsu, passei para ele a dieta. E comecei a compartilhar a filosofia da arte marcial, das artes marciais. Entre elas, uma que é muito difundida no judô, na Nakorobi Yaoki. Cair 7 vezes, levantar 8. Compartilhar resiliência. Hoje cedo eu mandei uma mensagem para esse homem, já é um homem, isso já tem mais de 10 anos. Ele mandou para mim uma foto do filho dele, e comentando o quanto aquele treinamento fez diferença para ele. Naquele dia, um discípulo foi chamado pelo mestre. O mestre foi a vida. Eu fui chamado para compartilhar um legado com o jovem. E eu pude fazer isso porque um dia mestres compartilharam o legado comigo. Um dia, na minha adolescência, eu também passei por isso. Por volta dos 16 anos de idade, eu estive em crise de ansiedade, vendo a empresa da minha família sendo vendida, dificuldade de readaptação escolar aqui no Brasil, vendo a minha família com muitos problemas e conflitos. Eu estive no lugar dele. E fui acolhido também por mestres. Eu fui orientado nas artes marciais. E essas artes que um dia foram criadas em contextos de guerra, hoje nós trazemos para talvez a mais difícil guerra de todas, a guerra interna. O reequilíbrio emocional, o olhar ao próximo, e como estamos sendo chamados a isso, principalmente ainda nesse momento de desafio que vivemos. Esse momento é o momento que a vida nos chama para refletir sobre todo esse legado que esses mestres continuam disseminando, todos vocês. Eu olho para vocês, colegas, mestres, vejo o legado de Tim Funakoshi, karatê, de Goro Kano, judô. Eu vejo Zumbi dos Palmares na capoeira, Morihei Ueshiba no aikido e todos os demais. A arte é tão bela quanto o amor que nós damos a ela. E assim, com essas breves palavras de reflexão e, acima de tudo, de agradecimento por um dia ter sido acolhido por um sensei, e o sensei que me ajudou nessa época foi o sensei Mizukami, um dos pioneiros do karatê aqui em Goiás, com muito esforço da minha mãe para me manter nos treinos, com muita dificuldade para me manter no treino, com as mensalidades. Não foi por acaso que quando eu fui receber a faixa preta, eu pedi para que ela recebesse a faixa do meu sensei e entregasse para mim. Eu falei, mãe, nós dois recebemos essa faixa hoje. Naquele momento que eu precisei, o diálogo familiar não resolveu. As tentativas do meu grupo religioso não resolveram. A arte marcial me reconectou com a minha família, com o meu segmento religioso e comigo mesmo. E assim eu agradeço a essa oportunidade, com essa reflexão. Vereadora, gratidão mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Gratidão a todos.
Alô. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Cândido, sou dos integrantes do Kyoshin Daiko, grupo de tambor japoneses da Associação Nipo-Brasileira de Goiás. Viemos aqui hoje apresentar para vocês, nesse evento em homenagem aos mestres das artes marciais, e falando um pouco da história do Taiko. Ele teve início no tempo que o Japão era marcado por vários conflitos, então eram utilizados os tambores para mandar alguns sinais, como por exemplo, o início de uma guerra, uma invasão inimiga, ou até mesmo uma vitória de uma determinada batalha. Nos dias atuais, ele é mais utilizado mesmo na propagação da cultura e das tradições japonesas. Como no dia de hoje, que viemos aqui apresentar para vocês, mostrando essa belíssima cultura que nós temos aprendido lá no Clube Kaikan, na nossa associação. Espero que vocês gostem e fiquem agora então com Kenka Kizuna. Muito obrigada pela apresentação. Muito belo, muito bonito. Você viu, mestre Ivan, porque eu deixei a sua fala agora para ter essa entrada, entendeu? Então, por favor, convidamos o mestre Ivan Menezes para falar em nome dos homenageados. Boa noite. Bom, inicialmente eu quero agradecer a Deus por ter nos dado a vida, tá? E o dom de sermos quem somos, né? Verdadeiramente, nós somos mestres das artes marciais, né? E com isso, nós podemos transformar a vida de muitas pessoas. Agradeço também ao senhor Akira Minomiya, que foi quem me indicou para receber essa homenagem. E a vereadora Gabriela Rodarte
pelo convite que muito me honrou, né? E me deu essa responsabilidade de, em nome de todos, levar uma mensagem para vocês, né? Aos colegas presentes, né, o grande mestre do Taekwondo, o mestre Sobrinho, o mestre Frederico Pimentel, do Jiu-Jitsu, né, o Luiz Carlos, do Karatê, ao Dimas, que estava aqui há pouco ainda presente, né, e a todos os outros que eu não conheço, mas que comecei a ver a partir de agora. E tive a grata honra, né, e surpresa de rever um amigo que começou o Karatê, talvez junto comigo em Belém do Pará, que é o mestre Antônio, que também resolveu voltar para cá, vir para cá, para Goiânia, e desenvolver o trabalho dele aqui. Eu quero deixar uma homenagem aqui ao Joseph, né, e ao nosso mestre Shiozawa, que agora estão dando aula, né, estão dando treinamento em outra dimensão. Com certeza, os céus estão muito felizes com a presença deles lá, apesar da nossa tristeza. Eu me sinto extremamente honrado em estar aqui, representando cada um de vocês nesta tribuna. Sei do empenho e dedicação de cada um aqui presente. Sei das dificuldades que todos passamos. E sei também que o nosso trabalho é em prol de um bem maior, que é levar o melhor do nosso conhecimento a cada aluno ou atleta que esteja sob a nossa responsabilidade. Para exemplificar tudo o que somos e fazemos, quero citar aqui o Bushido, que inclusive já foi citado no vídeo que foi passado pela direção da Câmara e eu creio que narrado pela vereadora Gabriela, né? O Bushido nos ensina que devemos acreditar que a justiça, a atitude correta e a moralidade não são posturas que devam ser praticadas pelos outros, mas algo que todos nós devemos viver todos os dias. Ele também nos ensina que devemos ser honestos sempre e tomar decisões baseadas naquilo que é certo e justo para as pessoas ao nosso redor. Que é preciso entender que viver é arriscado e perigoso, mas que ficar escondido não é a melhor maneira de encarar a vida. Devemos nos esforçar para viver ao máximo com bravura e intensidade, mas é preciso ser inteligente para fazer as escolhas certas. Estamos aqui para servir e ser benevolente. Amor, amizade, solidariedade, compaixão e nobreza são sentimentos que são considerados como os maiores atributos da alma e traz harmonia para toda a comunidade. Não há necessidade de provar a nossa força ou que somos melhores uns que os outros, mas sim que a nossa nobreza é o que nos faz crescer. Quando dissermos que vamos fazer algo, é como se já tivéssemos feito. Nossa honestidade nunca irá impedir-nos de cumprir a nossa promessa. Só devemos ter um juiz da nossa honra, que somos nós mesmos. As escolhas que fazemos como trabalhamos para obtê-las são um reflexo do que realmente somos. E sempre seremos, né, devotados àqueles que estiverem sob os nossos cuidados e por quem somos responsáveis. Permaneceremos fiéis. Obrigado. Nesse instante, chamamos a professora Kelly Cecília para uma apresentação de Karatê de sua turma do Centro de Excelência de Goiás. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade, vereadora. Eu já vim algumas vezes nessa casa, receber algumas homenagens, e eu estava ali tentando entender o porquê disso tudo. Agora eu entendi. Porque você, vereadora, passou pelo que a gente passou. Foi uma apresentação diferenciada, porque você sentiu o que a gente já sentiu, já levou porrada, então quero agradecer a oportunidade e parabenizar todos aí os mestres, porque, gente, ser um mestre hoje, ser um professor, é fácil. Se você é um bom professor,
você deixa um legado. Se você morre, você não é esquecido. Então, não adianta de nada você ensinar, você aprender e não passar o que você aprendeu. Então, os mestres, eu amo o que eu faço, adoro ensinar. Então, eu acredito que, se eu morrer, eu vou deixar um legado. Isso, para mim, é mais importante. Eu vou deixar uma sementinha na terra de muitos que vão crescer. Eu tive um atleta de 5 anos de idade, uma reflexão para vocês. Tem gente que passa na terra, gente, 40 anos, 50 anos, não deixa um aprendizado. Essa criança de 5 anos, meu aluno, treinou aos 2 anos de idade. Com 3, descobriu problema cardíaco. Tratou, o médico liberou ele treinar. Continuou treinando, porque ele amava. E assim foi. Veio a pandemia, ele deu uma afastada, voltou. Infelizmente, descobriu leucemia. E eu acredito que ele veio para nos ensinar, para me ensinar e muita gente. Ele faleceu tem menos de um mês, mas com 5 anos de idade, ele deixou uma mensagem muito linda para mim. Me disse, Sensei, falou para mim assim, eu amo muito a senhora, com apenas 5 anos de idade. Eu falei assim, e eu levei ele ao shopping pela última vez, brincamos e ele deixou um legado. A mãe dele falou para ele assim, meu filho, estava sentindo muita dor. E chamou a enfermeira, ele está sentindo dor. Ela falou, mas já dei, mãezinha, a medicação para ele, não tem que esperar as horas. Ele falou, mamãe, não preocupe, lá no céu eu não vou sentir dor. E a mãe dele, ele falou para a mãe dele, mãe, eu quero que a senhora doe todos os meus brinquedos para o pobrinho. No Dia das Crianças, eu faço uma campanha para entregar brinquedo. E eu perguntei para ele assim, Samuel, o que você quer de presente? Ele disse assim, eu quero presente para me dar para os pobrinhos. Eu falei, não, para você. Não, eu quero doar presente. Infelizmente, ele não pôde ir comigo para fazer a doação, porque ele estava fazendo tratamento, e eu levava ele para fazer esse tratamento, levava e buscava. Então, aos mestres, parabéns. E não há mestre, né? E, gente, o legado é o mais importante. Sabe, eu agradeço aos meus mestres pelo Sensei Aristeu, Luiz Carlos, pelos ensinamentos. O que eu passo não é esquecido. Tá? E muito obrigado, vereadora, obrigado ao secretário, pela oportunidade de estar aqui nessa casa. Nós vamos fazer uma apresentação aqui, breve, uma apresentaçãozinha simples. Nós temos aqui a Zoraide, de 76 anos, ela tem só quase um mês que ela está treinando conosco, tem aqui mãe e filhos treinando, então isso é muito importante. Então, a sua apresentaçãozinha breve. Muito obrigado. Pode tirar, né? Isso, vou mandar hoje aqui e voltar hoje aqui.
Nesse instante, a vereadora Gabriela Rodaste prestará justa homenagem em nome da Câmara Municipal de Goiânia aos mestres e professores de artes marciais no estado de Goiás, através do Diploma de Honra ao Mérito, que contém os seguintes dizeres: Diploma de Honra ao Mérito, Câmara Municipal de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, através da vereadora Gabriela Rodaste, expressando o pensamento do povo goianiense, confere o Diploma de Honra ao Mérito por ocasião da sessão especial em homenagem aos mestres, professores de artes marciais, em reconhecimento ao esforço e dedicação de vida que cooperam para o desenvolvimento do esporte em nossa localidade, honrando todo o histórico destes profissionais ao longo dos anos e pelos seus relevantes serviços prestados à sociedade. Goiânia, 6 de dezembro de 2021, assinam Romário Policarpo, presidente, Gabriela Rodaste, vereadora. Para receber sua justa homenagem, convidamos a Kira Ninomiya. Alexandre Nunes dos Anjos. Cid Yoshida. Frederico Carneiro de Barros Pimentel. Ivan Menezes. João Antônio Inácio Lacerda. Joseph Kleber Lizardo Guilherme, in memoriam, representado por sua esposa Renata de Giacomo. Silas Rodrigues Neves Júnior. Kemis José Ferreira. Lofei Shiuzawa, in memoriam, representado por seu filho Igor Shiuzawa. Luiz Carlos Macedo de Abreu, representando também sua esposa Danila Alves de Abreu.
Dimas Antônio de Paula. Alfredo Pereira Lima Lopes. Então não está aí, né? Antônio de Souza Lima. André Luiz da Silva Rodrigues. Antônio Leandro da Silva Filho. Aristeu Xavier dos Santos. Brunner Ramos da Silva. Carlos Alberto dos Santos Caçador. Célio de Paulo Aguiar. Charles Antônio Nogueira. Cláudio Andrade do Amaral. Cleiton Pereira de Paula Chambim. Christian Robert da Silva Fernandes. Cristiane Costa Rocha Campelo. Cristiano Costa Soares Reis. Diego Marinho de Godoy Marques. Divino Magno de Souza Abreu. Por favor. Elias Alves Guimarães. Emival Alves de Oliveira. Evans Magno Napoli. Fernando Renner de Lima. Geracel Lourivaldo Pereira. Glaiston da Silva Brito. Gustavo Dias de Siqueira. Jefferson André dos Santos. Jefferson Fagundes Taquinha. Jonatas Lessa de Oliveira.
José Abrão Haddad Júnior. Júlio César Coelho Silva. Juraci Gonçalves dos Santos. Kelly Cecília de Oliveira. Lander de Jesus Garcia. Laison Martins. Leonardo Lívio Caldas. Luiz Felipe Martins Cardoso. Otacílio Costa Neto. Pedro Mizukami e Pedro Mizukami Júnior, representados por Rick Mizukami. Raul Correia Guimarães Neto. Reginaldo Galdino de Lemos. Rodrigo Gomes Peixoto. Rogério Luiz Gouveia Costa, representado por Matheus Henrique. Sandro Abelardo Nascimento Sarmento. Sayuri Inuzuka. Sebastião Carlos Dias dos Santos. Takafumi Kamushida. Valteir José da Silva Garra. Verwilson Nogueira. Vitor Hugo Soares dos Santos. Albert Costa Silva. Vânia Lúcia Oliveira Amaral. Gisele, entendi. Américo Romualdo da Silva. Breno Alquimim Camargo. Juan Felipe Moraes Caldas. Michele Rodrigues Barroso Teixeira. Milton Pereira Teixeira Júnior. Jonathan Pereira dos Santos.
Júlio Santos Machado. Luciano Ferreira Freitas. Paulo Ioran. Nesse instante, a vereadora Gabriela Rodarte fará a leitura dos nomes dos homenageados que acompanham essa sessão de forma remota. Convido todos que foram homenageados, todos que nos acompanhando, a tomar seus devidos assentos, que ainda não finalizou. Mais 10 minutinhos, tá bom? Vamos lá. Senta todo mundo, depois tem coffee break, ninguém vai embora. Gostaria de agradecer àqueles que foram homenageados, mas não puderam vir, que é o Ademercino Thales Tomé Guerreiro, que foi indicação do vereador Rafael Saúde, Adriana Abreu da Assunção, Alex Chadu, que está lá na Holanda, Ângelo Nardini Borges Costa, André Luiz da Silva Rodrigues, Keime José Silveira, Bruno Pires Moura, Carlos Pereira de Paula Zumba, Valdir Ribeiro, que também está nos acompanhando de forma remota, muito obrigada, Cristiano Costa Soares Reis, Danila Alves Souza de Abreu, Diogo Gomes de Souza Aires, Eduardo de Jesus Alcântara Filho, Fábio Neres dos Santos, mais conhecido como Fabinho, Fernando Marques Faustino, Fernando Rezende da Conceição, Flávio Leandro de Almeida Queiroga, Francisco Ferreira Santana Júnior Peixote, Goiami Povo Filho, Homero Pires, Ismael Soares de Souza, Jonathan Leandro, Jorge Gomes Martins, José Celestino de Oliveira Sobrinho, José Orni Santos Amorim Tubarão, Juarez da Silva Guimarães, Kennedy Marcelo Naia, Leandro Parreira Lopes, Leandro Souza Nunes, Leonardo Silva de Oliveira, Leonardo Staciarini, Luciano Costa Soares, Luiz Fernando de Jesus, Maxson Jacinto da Silva, Marcelo da Silva Feroz, Márcio Flávio Araújo da Cruz, Miogre Tavares Caronheiro, Pablo Borges Cardoso, Raimundo da Costa Rocha, Rafaelo Edwin Dias Alves, Reinaldo Pereira, Renato de Oliveira, Rubens dos Santos Silva, Salvador Amaral, Valdir da Cunha, Wesley Campos Mineiro. Tá bom. Nas considerações finais, eu quero agradecer aos senhores e senhoras pela presença e pelas belas palavras que dispuseram a compartilhar conosco. Gostaria de concluir com uma mensagem de São João Paulo II. A Igreja não pode deixar de encorajar tudo que serve para o desenvolvimento harmonioso do corpo humano. É justamente considerada a obra-prima da criação, não só pela proporção, força e beleza, mas também, sobretudo, porque Deus a fez sua morada e instrumento da alma imortal, respirando nele aquele fôlego de vida, pelo qual o homem é feito à sua imagem e semelhança. Que Deus abençoe e recompense por seu trabalho. Muito obrigada, declaro encerrada essa solenidade. Convido todos a se juntarem aqui à frente do palco para fazermos uma foto oficial e após nos encontrarmos na sala ao lado para termos uma refeição da tarde. Muito obrigada. A foto aqui, por gentileza.